Boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês, dando alguns ensinamentos, dando continuidade no vídeo que foi gravado, apresentando com muito prazer, muito orgulho, muita honra a minha grande amiga Deise, né? Ao qual é um prazer enorme ter a companhia dela, que é muito raro e difícil, porque ela é muito raro, ela é muito difícil aparecer em qualquer lugar. Então, para mim, é um grande privilégio ter ela aqui comigo hoje. E também a Flávia, uma pessoa de grande estima e valor, ao qual eu aprecio bastante a amizade dela, a pessoa dela, enfim. Hoje, porque nosso tempo é curto, né, nós vamos falar sobre depressões, né? As depressões, elas estão hoje numa cota muito alta do que está ocorrendo com as pessoas, de diversas maneiras, né? Às vezes é difícil a pessoa pensar que está com depressão, e ela ocorre de várias formas, como eu repeti, vou repetir novamente, a partir do emprego, né? A pessoa, por exemplo, todos estão sendo demitidos, e ela, obviamente, ou ele vai pensar, eu também estou na fila, né? E já começa aquela preocupação, né? Vai com aquilo para casa, dorme, almoça com aquele pensamento de o que vai ser, como é que eu vou pagar minhas contas, e isso dará início a uma depressão, né? Essa é uma das partes. A outra parte, também muito fundamental, é a familiar, né? Sempre tem alguém da família sofrendo por muitos outros familiares, porque ninguém consegue milagre, certo? Milagre é impossível. Você não muda a personalidade de uma pessoa, né? Nem o gênio da pessoa. Então a pessoa, de casa, sai em busca de ajuda, de socorro, de tudo que é jeito e forma. Bom, aí temos que entrar também no comportamento das crianças, né? De que maneira elas estão sendo educadas. Dispersadamente, porque o pai e a mãe hoje em dia tem que trabalhar, tem os seus afazeres, né? E não tem tempo de chegar em casa e ver o que está ocorrendo com o seu filho ou com a sua filha, né? Gente, são tantos fatores que eu vou ter que fazer várias gravações para poder chegar aonde eu tenho que chegar em relação a depressões, de que maneira ela se manifesta. Bom, a mudança de comportamento, se você perde o sono, perde o apetite, né, já é um indício de que você não está bem, né? Sem contar da bendita parte sentimental, que eu volto a dizer a mais grave que tem, né? A pessoa perde totalmente a estrutura. É pior do que o emprego, é pior do que a família. Depende da pessoa, né? Depende da cabeça de cada um. Não é, Flavinha? Na verdade, o que se percebe hoje é que a depressão, ela aumentou muito, né? Existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão se afastando do emprego por depressão. E justamente nesse momento de crise, é importante falar que a depressão, ela deve ser vista realmente como uma doença muito séria. Grave, né? Grave. Gravíssima. Né? Então, assim, é importante que as pessoas procurem um médico e que não esqueçam de procurar a parte espiritual, porque é de extrema importância. É um conjunto, né, Flavinha? Sem isso, realmente a pessoa não vai ficar boa. Aí vocês podem falar assim, nossa, e como é que eu faço, né, para mim detectar de que maneira eu estou com depressão, né? Bom, essas daí já são umas dicas boas. Criança também tem depressão, viu, gente? Não é só adulto, não. Criança é pior ainda, porque a criança, ela guarda para si. Vamos supor que ela vai falar com o pai, com a mãe, e a mãe é rígida, ou o pai também. Porque você tem que ser assim, assim, ou daquele outro jeito. E não deixa a criança expor, não passa aquela confiança para a criança poder desabafar com a mãe ou com o pai. Então a criança vai buscar ajuda de quem? De um estranho lá fora. E vocês mais ou menos imaginam que ajuda vai encontrar, não é verdade? Quando vocês acordarem à realidade, já será tarde demais. Dará muito sofrimento aos familiares. Por isso que diz, é melhor que a criança chore hoje do que o adulto chore amanhã. Principalmente as mães, né? Tem pai que é mãe, mas eu ainda sinto mais mãe mesmo, né? Porque o pai, ele já tem uma outra maneira de educar, uma outra forma de ser, então é diferente.
Então vemos hoje o adulto problemático, vamos buscar a infância deste adulto, que está lá o grande problema, de que maneira ele foi criado ou educado, que faltou para ele poder ser um ser humano diferente, não é verdade? Deise, o que você falaria hoje a respeito da situação que nós estamos vivendo, no teu ponto de vista? O que eu sei que a tua palavra é séria e tem um fundo pesado. Que conselho você daria às pessoas que estão nesse momento, quer dizer, estão não, né? Vão estar nos ouvindo, né? Não é verdade? Que você tem uma grande sabedoria. Eu acredito assim, as pessoas precisam ter, não basta só, precisa ter muita fé, muita fé. Mas no caso da depressão, acho que na parte das mulheres, eu acho que cai muito a autoestima, né? A autoestima é muito importante, porque às vezes as pessoas não se sentem bem com elas mesmas, então começa a vir uma grande depressão. Isso, então, dizendo mais na parte, né, também dos homens, mas a mulher principalmente, pessoas que têm isso com elas, né? As pessoas estão bem com elas, para começar. Qual é o conselho que você daria para a mulher estar bem com ela, Deise? Ficam lindas, né? Se conheçam, se ama, em primeiro lugar. Isso, porque se amam. Não é verdade? A mulher tem que estar muito bem, não é? Tão lindas porque todas são lindas, né? Todas são lindas. Tem sua beleza, mas elas acham que elas têm que ser amadas por alguém, para a autoestima dela. Não, aí eu discordo, tem que se amar primeiro. Se amar primeiro, Em galera. primeiro lugar. Vocês têm que se amar, porque se vocês não se amar, vocês estão ferradas. Essa é a verdade. Eu falo assim mesmo porque já é hábito, é costume, quem me conhece sabe que eu falo assim. Entendeu? Então, quer dizer, sem contar também que tem outros fatores. Se você tem uma criança e a criança não dorme bem, dorme agitada, se vira muito, aí já entra uma outra ordem, né? A espiritualidade, certo? A criança está com algum probleminhas, vamos dizer, para não dizer um problemão grande, porque a criança arrebanha dos adultos, né? E pega na criança, ou no animal, se for o caso. Então, requer que vá buscar uma ajuda. Eu sou espírita, óbvio, né? Então eu buscaria imediatamente ver por que a criança não está dormindo bem. Porque as coisas ruins já vêm de bebê, né? Vem de bebezinho, são os mais atacados, né? Então as mães também têm que ficar atentas a isso. Tem tanta coisa para falar que entra a realidade do dia a dia, entra a parte espiritual, entre os encostos também, né? Porque os encostos também estão aí, nossa, eu acho que é o que mais tem hoje em dia. Muda o teu comportamento. Tem filho que fala assim, meu pai bebia muito, eu não vou mais beber. Eu não quero nunca saber de bebida. Quando aquela pessoa falece, alguém da família vai desenvolver esse vício. Nós chamamos isso de encosto, né? De que maneira vai tirar esse encosto? Não é tão simples assim. É pior do que vocês podem imaginar, né? Vocês não têm nem ideia, mas isso eu vou deixar para outro momento, esse tipo de comentário. Vai mudar de casa? Tudo bem, tem que ver o procedimento daquela casa, o que aconteceu naquela casa. Também tem esse detalhe. Vai comprar um carro usado? Tem que saber, de preferência, se possível, não. Mas se comprar, tem que fazer uma limpeza espiritual, porque vocês não sabem, pode ter morrido alguém, a pessoa é apegada naquela coisa material, é a mesma coisa que você sentar em cima da pessoa, também. Para quem não sabe disso, vai dizer, ele é louco. Não, não sou não. Vocês vão entender isso daí na prática, no dia a dia da vida. Então tem muitas coisas a ser falada. Igual a Flavinha falou, tem que buscar ajuda médica sim. A maior parte das pessoas que estão internadas, que tem pessoas em desequilíbrio mental nas suas casas, tem a ver um conjunto com a espiritualidade. Geralmente são médiuns, né? Eles têm mediunidade, né? E de que forma você vai descobrir esta coisa? Buscando ajuda, lugar certo. Aliás, é muito difícil encontrar. Por isso que Jesus colocou, buscai e acharei, e a porta abre-se-vos-á.
eu vou retificar, voltando na parte da depressão e sobre o carro que eu falei, não é para comprar carro usado, é para saber a procedência, dar uma benzida, né? Defumar o carro. Bom, vocês vão saber como, de que forma, quando o carro começar a quebrar toda hora, aí já tem alguma coisa. Então é mais ou menos por aí, para ficar claro, senão vão dizer que eu sou contra carro usado, não é isto. Mas eu mesmo já tive carro que eu não conseguia andar, quebrava toda hora. Então, o que acontece? Tem pessoas que mandam cruzar o carro com entidades. Então, esquece de falar para a entidade, olha, eu estou te liberando porque eu vou vender o carro. É mais ou menos isso que eu quero falar dentro da espiritualidade. E a própria questão do apego, né? Da pessoa que também, aquele carro. Também. Aí, voltando na depressão, como disse a Fravinha, tá certo? Das pessoas que também, pela ansiedade, que também é gravíssima, tão quanto a depressão, elas acabam sendo obesas, sem até comer muito, hein? Não precisa nem... Tem gente que fala, mas eu estou engordando, mas eu não como nada. É a ansiedade. Eu emagreço, por exemplo, e outras pessoas engordam. Agora temos outros assuntos a abordar, da Frávia e depois da Deise. Então, Fravinha... Na verdade, o que eu gostaria de falar é uma questão muito importante, que assim, existem vários estudos em vários sites, estão aí pela internet, sobre a questão de que pessoas que têm cachorros, gatos, passarinhos, enfim, animais de estimação, são pessoas mais felizes, porque tem, né, quando chega em casa, tem alguém para brincar, tem um bichinho para conversar, tem a comida para dar para esse animal. Então são pessoas mais felizes. A depressão é raridade que as pessoas tenham. Então, o que a gente gostaria também... É uma cura, né, Fra? É uma cura. É uma cura. Né? Os hospitais aqui de São Paulo, os hospitais das clínicas, o SEIB, o Einstein, eles utilizam cachorros até para ir no hospital para crianças com câncer. Então, o que a Deise gostaria de falar é justamente sobre a questão da adoção consciente, né, Deise? Com certeza. E adoção, mas amar ele, porque na verdade... eles que estão fazendo esse favor a nós, não a nós a ele, os animais. Então as pessoas achavam que podia, com ração, ter um local, escolhesse algum local para que as pessoas fossem lá recolher ração, para que levasse para esses animais que estão sem precisam de ajuda. E tem mais lugar também, mais né, lugares, Deise? mais lugares. Porque tem pessoas que têm dinheiro e acaba... Que não faz nada. Não faz nada. Faz o que não é para fazer. Então, mas o importante é assim, pense duas vezes antes de comprar um cachorro de raça. Que ele não é brinquedo, né? Porque não é nem isso. O que tem de ONGs que recolhem animais na rua. Então, antes de comprar um cachorro de raça para o seu filho, para sua filha, enfim, para qualquer pessoa. O cachorro em si não é brinquedo. Né? Quando vocês quiserem agradar uma criança, compra um bicho de pelúcia. Não é? Sim, já que tem crianças que não tratam bem os animais. Então, compra um bicho de pelúcia. Não eles. Eles têm coração, eles têm dor, eles têm alma. Tudo. Eles têm alma. Então, as pessoas tinham que ter mais respeito a eles. E o abandono dos animais, quem pega, o que gera? Pois é, jogam só fora, muda, joga eles fora, como se não fosse nada. E tudo isso terá essa cobrança virá. E virá sério, avisa esse povo que vai ser sério. Vocês que costumam postar na internet sacrifícios de animais, né? Igual eu já vi gato crucificado, cabeça de gato cortada, cachorro com cabeça cortada. Entendeu? Essas touradas também que fazem aquilo com os touros, os animais não estão aqui para esta finalidade.